Olá, meus queridos amigos, irmãos, seguidores das redes sociais do Vaguinho Macumba e também do nosso canal no YouTube, o Meu Fraterno Saravá. Estamos aqui nesta oportunidade para mais uma gravação do nosso programa no canal no YouTube, Vaguinho Macumba contando histórias de terreiro. E hoje uma gravação, um programa muito especial com uma pessoa muito querida, muito amável, né? Que é o nosso pai, Fernando da Oxum. Meu pai, sua bênção. Tá? Dá um salve aí para os nossos seguidores, meu pai. Olá, boa tarde, meus amigos. Sejam bem-vindos à Tenda Espírita São Lázaro. Exatamente, estamos aqui na Tenda Espírita São Lázaro, nos pés, né, no altar do nosso querido Caboclo 7 Estrelas, para estar fazendo esse bate-papo com essa liderança maravilhosa, que é da Tenda Espírita São Lázaro, que é o nosso pai Fernando da Oxum, um ativista, militante, defensor das nossas práticas religiosas. Meu pai Fernando, é um prazer enorme poder estar retornando à sua casa e poder fazer esse bate-papo com o senhor. Essa casa é sua e de todos os seus. Que maravilha, gente. Então é muito importante, eu espero, desde já, que vocês possam dar o like aí, dar o joinha, curtam, compartilhem para os seus amigos, para os seus irmãos de fé. Essa não é uma entrevista, é um bate-papo para o programa Contando as Histórias de Terreiro. Hoje nós vamos ouvir um pouquinho, né, das histórias desse terreiro maravilhoso que é da Tenda Espírita São Lázaro, que o pai Fernando vai trazer aqui para vocês. Eu vou estar aqui ligadinho, acompanhando, porque eu amo e adoro demais esta casa, demais essa liderança, não só essa liderança, mas todo o corpo mediúnico que acompanha o pai Fernando da Oxum. Meu pai Fernando, por favor, fique à vontade, esse canal não é meu, esse canal é nosso, fique à vontade. Vamos ouvir um pouquinho agora das histórias. Como começou, pai Fernando, a Tenda Espírita São Lázaro? Tá bom, irmão. Eu só peço licença a você, Vaguinho, para a gente começar pelo final, porque eu queria mostrar para você uma das minhas composições últimas, que homenageiam a Umbanda. Adoro. E como tudo de macumba termina e começa em música, né? Termina em axé. Eu quero te mostrar a última execução do último aniversário dessa casa que a gente tem trabalhado, né? Que a gente tem cantado e que tem sido um amor para todo mundo. Por favor, canta assim, ó. Tem tempo de amor. Tem tempo de dor. Quem cai nas esquinas da vida encontra na Umbanda uma força tão querida que vem com a luz do Oriente, nas mãos de orixás tão valentes. No belo esplendor dessa hora, conheci a Umbanda e nunca mais eu vou-me embora. Tem velho e tem caboclo lá fora, firmando este terreiro em Angola. Crianças, eixos e boiadeiros, avante Umbanda que este povo é tão guerreiro. Umbanda, Umbanda querida, Umbanda, Umbanda minha vida. Umbanda, meu mundo de luz, foi na minha Umbanda onde eu conheci Jesus. Oh, Umbanda, Umbanda, Umbanda querida, Umbanda, Umbanda minha vida. Umbanda, meu mundo de luz, foi na minha Umbanda onde eu conheci Jesus. Axé, que coisa linda, pai Fernando. Ó, desde já eu vou falar pro senhor que durante o nosso bate-papo o senhor fica à vontade para trazer mais cantigas bonitas como essa, tá? Por favor, no decorrer da história eu acho que deve ter cantigas que marcaram, né, a história desse terreiro. Então, o senhor, por favor, cante pra gente, porque ó, tô arrepiado, tá? Não é brincadeira não. Tradição, Vaguinho, coisa séria mesmo. Começando de trás para frente, essa inspiração musical que a gente tem no sangue dessa casa vem de um homem chamado Valdir Urubatã, que era o nosso tata de Umbanda lá do terreiro onde eu nasci, aí voltando no nascimento, que era meu pai Ogã, foi meu padrinho em todas as minhas feituras, foi meu padrinho de batismo, e esse homem era um compositor nato, né? Tinha muitas composições para Umbanda, muitas composições para os caboclos que ele gostava muito, e assim, sempre nos inspirou a fazer. E falando dele, eu preciso voltar, né, nessa criação de onde eu venho para chegar nesse momento de hoje, né? A Tenda Espírita São Lázaro, na verdade, completando 27 anos, vem de uma história de fundação da minha mãe, Maria Helena de Obaluaê, que é a fundadora, né, que é a criadora da nossa casa. Por isso a casa se chama São Lázaro, né, porque parece dicotômico, né, eu ser uma pessoa de Oxum com uma casa de São Lázaro.
Mas não, é porque na verdade eu sou um herdeiro, né? Esse herdeiro de primeiro ponto. Bem parecido com a minha Bem casa, meu pai. parecido. Você é de espírita Sim. Xangô das Almas, porque meu pai era filho de Xangô, e eu sendo filho do Orixá Obaluaê, que estou Sim. na direção dos trabalhos. É bem similar, Sim. né? E aí, como mamãe recebeu da mãe de santo dela essa missão de que tivesse um lugar para rezar, que tivesse um quartinho, que tivesse um espaço que fosse dedicado à espiritualidade, ela abriu essa casa, né, no período que teve a autorização da mãe de santo dela. Porém, eu ainda era iniciante quando isso aconteceu, né, praticamente, porque eu sou um garoto, né? 7 anos atrás. Isso, eu sou um garoto ainda. Então, isso era uma fase muito embrionária da minha vida, um terreiro aberto, né? Bom, fato é que tanto ela como eu nascemos na tenda espírita Cambinda de Guiné, que era lá em Itaboraí, que era onde era o Valdir e a dona Maria Luísa, né? E depois a sucessora, nossa mãe Alice de Omulu, que hoje dirige essa casa, com os meus irmãos que estão lá em atividade plena e total. E aí, mamãe começa num processo de saúde complicado, né? Nos idos aí de 2009, 10, e eu, dirigindo com a minha mãe de santo, já pai pequena do terreiro da casa dela, a casa dela, lá em Itaboraí. Essa do tenda espírita Cambinda de Guiné, em Itaboraí, sim. E mamãe, com essa casa aberta em 2010, já com algum tempo, mas sem conseguir tocar à frente, porque a saúde não promovia mais isso, não era possível mais, né? E aí ela me pede, encarecidamente, que eu viesse abrir essas portas, que eu pudesse estar ao lado dela abrindo essas portas, e de princípio, como todo mundo que não escolhe isso como vontade, sim como missão, né? Eu levantei umas barreiras e tal, mas eu não consegui mais dizer não a esse chamado, e um dia, com muita dor e com muita saudade, pedi licença à minha Yalorixá, né? Para vir dirigir a casa da minha mãe, porque ela, já muito debilitada de saúde, queria ver isso aqui funcionando. Qual é o nome da sua mãe? Maria Helena de Obaluaê. Isso. E ela queria ver isso ir à frente, ela queria ver funcionando, e aí eu resolvi aceitar esse desafio. Então, quando eu abri essas portas, enormes, né, como você sabe, enfim, é um espaço bem pequeno, a gente não tinha ninguém que acompanhasse, porque minha mãe também não tinha ninguém nesse período, porque ela achava que não era capaz mais, devido à debilidade de saúde, de ficar suportando pessoas e atendendo filhos de santo, né? E aí ela me pede, abre essa porta que você está começando, você tem tudo para ir à frente, eu vejo que é a sua vontade e tal. E eu fui conversar com a espiritualidade e eles falaram, siga em frente, porque a missão está dada e a tenda precisa seguir em frente, e sem a mãe de santo ela não vai seguir. E aí eu abri essas portas ao lado da minha mãe ainda, né? Porque ela ainda era viva quando eu comecei a tocar a tenda espírita São Lázaro por ela, e ela ficou viva conosco aí mais uns 4 anos, desde esse primeiro momento que eu abri, até que numa festa de Tranca-Rua, que era o Exu da cabeça dela, né? Era o Exu. Ela, nessa casa, naquela porta que você está vendo, chega depois dessa gira de Tranca-Rua, em 13 de junho, dá um beijo para todo mundo naquela porta e fala para mim, a missão é sua, hein? E vai deitar. Não acorda mais. E é o momento que, já com alguns filhos de santo me seguindo, eu continuo a tocar com muita dificuldade, né? Porque entramos num momento de luto. Minha mãe era uma pessoa muito querida pela comunidade daqui, e aí o centro ficou fechado em 7 meses que foram necessários para terminar os ritos de passagem e tal. Quando eu reabro essa casa, já começa uma efervescência de pessoas a me procurar. Parece que em algum momento a egrégora espiritual muda, né? Porque deixa de ser uma zeladora e passa a ser outra. Eu já dou minhas obrigações finais aqui, com a minha mais velha, que é a Yalorixá Dulce Orundandara, que deu as minhas obrigações finais aqui, de 7 anos. E a partir daí, nessa casa nós estamos até hoje, né? Com a alegria de poder estar atendendo a pessoas, porque a tenda espírita São Lázaro só tem uma missão, que é a caridade. Eu sempre falo para os meus filhos, botar roupa branca é muito bonito. Às vezes, se dizer poderoso dentro do santo também. Mas caridade é um processo de evolução que você só entende quando você sai do seu trabalho. Na segunda-feira, às 6 horas da tarde, tendo pego no seu trabalho às 9 da manhã, às 8 da manhã, e ainda vai encarar o público todo que vem aqui, que vai na casa de cada um dos que precisam, até meia-noite, 1 hora da manhã. E na segunda-feira, você fazendo isso, na terça você começa a trabalhar de novo, e depois vem os problemas do filho de santo. Então, parece muito glamouroso, né, Vaguinho? Eu sei que você tem essa consciência.
Mas o glamour está quando você coloca a sua cabecinha no travesseiro e fala para Deus, obrigado, porque hoje eu consegui atingir ao bem, levar ao bem a sensação de dever cumprido é muito bom, né? A sensação de dever cumprido e sempre ser honesto com as pessoas que estão ao seu lado, né? Que são seus filhos, que na verdade eu considero como amigos também, porque sem amizade não vai à frente. E hoje a tenda Espírita São Lázaro eclode para dentro da própria necessidade, porque essas paredes não comportam mais. Aqui hoje frequentam em torno de 35, 40 pessoas, e quando junta uma festa, chega a quase 200. Pai, mas dia de festa tinha muito mais, eu vi. E olha, meus irmãos seguidores, eu tive a oportunidade de poder estar participando da gira de Exum, né? Uma gira festiva, em homenagem aos guardiões da casa, e o Pai Fernando está sendo assim muito tranquilo, falando de 35 pessoas, tá? Tinha para mais de 200 pessoas aqui, mas foi uma festa linda, maravilhosa, né, meu pai? Fica à vontade. E aí, por conta disso, o grupo que dirige a casa, a diretoria do terreiro, fez uma proposta, para mim, indecente, proposta que a gente migrasse, mudasse essa casa desse lugar para um outro terreno, em um outro lugar. Então, juntou-se um do outro, um pouquinho de cada um, e a gente hoje, pela glória aí de Pai Oxalá, conseguimos comprar um terreno que é bem grande em Maricá, e a gente está construindo a nova tenda Espírita São Lázaro lá, que não vai mudar de nome, porque nós só vamos movimentar o axé, nós não vamos modificar nada do que ele é, e estamos num processo de migração daqui para Maricá. Se Deus quiser, eu acredito que mais uns 2, 3 anos, com as feijoada, com festa, com bingo, com a ajuda dos irmãos, a gente vai levantar aquelas paredes lá e fazer uma nova situação de atendimento, de ajuda e de assistência, que é a nossa maior missão, né? A Umbanda é isso, né? Ninguém vive nesse mundo que não for para ajudar o seu próximo, senão não serve para viver. Exatamente. Pai, deixa eu fazer uma pergunta com relação a essa questão que o senhor falou agora, do novo endereço, né? Que a TESB vai ganhar. Como fica o espaço aqui? Ele fica paralisado, todas as atividades ficam lá? Ele vai ser paralisado, porque a minha ideia é exatamente não ter 2 lugares para você não dividir energia em lugar nenhum, entendeu? Então, tudo que tem aqui, eu vou agradecer, né, a minha mãe pela fundação. Infelizmente, eu não vou ter a mãozinha dela para fazer as plantas, né, para fazer os assentamentos que deveriam ser feitos por ela, e afinal de contas, ela foi a fundadora daqui. Mas eu tenho certeza que o Oxalá está gabaritando, né? E mais cedo ou mais tarde, quem sabe meu irmão não vai ser convidado para fazer essa planta lá, né? Vai ser Afinal de contas, é sempre alguém junto que funda um terreiro. Estamos juntos. E aí muda-se tudo, migra-se tudo. Aqui no Pita, a gente definitivamente termina o trabalho quando eu conseguir abrir lá. Se o senhor me permite fazer uma fala com relação a isso, eu acompanhando um pouquinho, né, da história. Desde que a gente se conheceu, a gente tem se falado muito. Eu tive o prazer já de participar de uma gira aqui. Estou esperando o Pai Fernando lá no Centro Espírita Chamou das Almas. Vamos esperar passar essa fase, né, meu pai? Vamos continuar pedindo ao Oxalá, a todos os nossos orixás, que afaste de uma vez por todas da humanidade esse vírus que vem acometendo os nossos irmãos, infelizmente. E a gente tem fé que logo, logo a gente vai voltar à nossa vida social e espiritual à normalidade. O Pai Fernando vai lá me visitar, eu tenho certeza disso. Mas eu acho o seguinte, pai, o que eu posso dizer com relação a isso é que, como o senhor mesmo colocou, né? O senhor tem uma família muito unida e eu pude comprovar isso aqui. As pessoas que estão se doando para ver uma casa com outro endereço mais maior, para comportar, né? Poder receber os irmãos. Eu acho que se tudo isso está acontecendo, vai, porque é a vontade da espiritualidade, né? Eu acho que o nosso Pai Oxalá, acho que os orixás, toda essa egrégora de luz está conspirando a um favor para que a TESB tenha assim, esse novo endereço, um novo axé. Mas acho que a essência não muda muito, né, pai? Como o senhor mesmo já falou, né? Eu acho que a forma, a doutrina, a ritualística da casa só vai mudar de endereço, mas tá lá. É importante a gente falar porque os nossos seguidores, eu acho que vão querer conhecer. A partir dessa... Muita gente já conhece, né? Não, estão todos convidados. Inclusive, a gente está no primeiro bairro de Maricá, que é São José de Embaçaí, né? Que é um lugar fantástico, bem próximo do Hospital Che Guevara, que é o novo hospital de Maricá que está sendo construído, né? A gente está na lateral do hospital. Então, se não tiver atendimento aqui, tem ali. Espiritual e material, né? Tá um do lado do outro. Na medicina, vai lá que a gente vai tentar ajudar. Mas, enfim, brincadeiras à parte. É muito bem localizado lá, é bem próximo da beira da estrada. E eu tenho certeza que o melhor do que eu quero fazer lá, Vaguinho, não é nem por mim. Porque eu já tinha comentado com você, eu queria deixar público, né, a todos os nossos amigos, que
que esse espaço ele fica muito próximo de uma reserva florestal, né? E assim, com todos os impedimentos de que uma reserva florestal tem, que nós não podemos construir, mas nós temos o acesso para ir lá, fazer um pedido, fazer um agradecimento, sem acender vela, lógico, porque é um lugar reservado, mas enfim, estará sempre à disposição para quem precisar levar um filho de santo, para tomar um banho de macaia, para tomar uma energia na madrugada da mata, recolher um filho de santo numa tapera. Então, a gente pretende fazer muitas coisas legais. A gente vai estar lá louvando o seu Caboclo 7 Estrelas. Isso. Então, aproveitando, eu vou pedir o Pai Fernando, ele tem cantigas maravilhosas, uma ele já lançou aqui logo no início do nosso bate-papo. Eu queria, meu Pai Fernando, o senhor já cantou para mim, mas eu queria que o senhor pudesse cantar para os nossos seguidores aquela cantiga do Caboclo 7 Estrelas que o senhor me enviou, que eu gostei demais. E logo depois dessa cantiga, se o senhor achar que tem alguma cantiga que marcou a história do terreiro ao longo desses 27 anos, não é isso? Sim. Por favor, fique à vontade, Pai. Então vamos lá, louvado seja o Caboclo 7 Estrelas. Para sempre seja louvado. Ele é o caboclo, ele é da raiz da urucaia. Ele é um índio, ele é um guerreiro, ele é o rei do Panaiá. Ele é o caboclo da raiz da urucaia. Ele é o índio, ele é um guerreiro, ele é o rei do Panaiá. Ele é um cacique, lá na mata da Jurema, ele atirou a sua flecha pra firmar filhos de Pemba. Ele é cacique, lá na mata da Jurema, e lá no céu tem uma cruz, e essa cruz tem 7 estrelas. Lindo, hein, meu pai? Que composição do Valdir. Do Valdir de Urubatã, sim, que é o nome do caboclo, né? Sim, também. Ele tinha adoração? Fazia parte da coroa dele? Mesmo. Era o nome dele? O nome dele, de verdade. Ele era um acriano que trazia esses nomes indígenas daquela região onde nasceu. Um homem fantástico. Meu saudoso pai falava muito desse caboclo. Eu não tive a felicidade ainda de conhecer esse caboclo incorporado numa matéria, né? Mas meu pai trazia muitas histórias desse caboclo, inclusive é um caboclo muito raro, né? Não se vê. Em homenagem à sua casa de Xangô, me perdoa, mas é meu quequê também, eu quero deixar para você mais uma das composições dele e que fazem parte da direção da minha casa de onde eu nasci, do meu pai, que é um caboclo de Xangô, chamado Arrancatô. Salve, seu Arrancatô. Na Mata Virgem da Jurema, foi um sonho, eu entrei a caminhar. Vi a beleza que é da mata, bebi água da cascata, ouvi pássaro cantar. Eu vi a beleza que é da mata, bebi água da cascata, ouvi pássaro cantar. A lua, sendo a mãe da natureza, com toda a sua beleza, clareia o rio, clareia o mar. E os ventos vêm soprando de mansinho, anunciando a chegada de Arrancatoco em seu gongar. E os ventos vêm soprando de mansinho, anunciando a chegada de Arrancatoco em seu gongar. Que lindo, axé. Salve o seu Arrancatoco, que caboclo do meu clima. Esse caboclo tem uma história interessante, a história do Tege, tá? Só vou contar uma batalha rapidinho. Por favor. Meu pai, né, meu saudoso pai, Sr. Enilton Macumba, ele dizia que na sua juventude, logo assim que ele começou a se descobrir, né, na religião de Umbanda, ele tinha uma adoração enorme por esse caboclo Arrancatoco. E ele achava, ele jurava que esse caboclo era o caboclo da coroa dele, que regia a coroa dele. E tempos depois ele veio a descobrir que o caboclo que regia ele era o seu 7 folhas e o caboclo bugre. Né? Ele não tinha o seu Arrancatoco, mas tinha aquela adoração. Então essa cantiga que o senhor trouxe, muito bonita, eu também queria dedicar, com todo respeito, a memória de meu saudoso pai, que tinha uma adoração muito grande por esse caboclo. Então, meu respeito ao caboclo Arrancatoco, que aroma meu clima caboclo. É um caboclo que dirige essa casa, lá, essa casa de 1964, né? A tenda Cambida de Guiné. E, por incrível que pareça, esse caboclo tem tanta adoração ao axé dele, que a mãe de santo já mudou. Mas ele não mudou de dirigir a sua própria casa. Ele continua, né? Porque não é um praxe, né? Assume-se uma outra mãe de santo, ela traz a coroa toda, não é? Aquele guia. Mas historicamente naquela casa, as sucessoras sempre são escolhidas não pelo orixá, ou melhor, não pela raiz do orixá, e sim pelo caboclo que ela tem na coroa, que é seu Arrancatoco. E é uma história lindíssima também que essa casa tem para contar, que um dia eu faço questão que você vá lá conhecer. Vou voltar aqui, nós vamos gravar vários programas, meu pai. Sabe o que, meu pai? Como eu falei com o senhor antes da gente iniciar a nossa gravação, que a finalidade desse programa é exatamente isso.
é que as nossas histórias não se percam, principalmente nesse momento de transição, né? Entre uma liderança e outra, e algumas histórias ficam pelo caminho. Então que a gente possa fazer mais programas como esse, para eternizar as nossas histórias, como eu contei a do Xangô das Almas, nosso pai que está trazendo várias, desde o início, várias passagens durante a vivência, né, do terreiro. E eu queria fazer uma pergunta. O senhor falou do Ogã, como é o nome dele? Valdir Urubatã. Valdir Urubatã. O senhor trouxe 2 cantigas dele, né, de autoria dele. A Tenda Espírita São Lázaro já participou de festivais de cantigas de Umbanda? Porque cantigas como essa, meu pai, olha, mais gente precisava ouvir esses festivais da vida. Inclusive eu mesmo tenho algumas composições que eu acho que já te mostrei. Sim, algumas, sim, né? olha, nós somos aqui compositores de Umbanda também. E algumas pessoas dizem que gostariam muito que se levasse para um festival, né? Mas a gente é pequenininho, não tem essas pretensões ainda de concorrer com nada. As cantigas são feitas para Umbanda e assim, eu fico muito feliz quando eu vou na casa dos meus irmãos, que eu tenho alguns irmãos com casa aberta, e que às vezes eu chego lá e ouço uma cantiga minha ou do Valdir, ou assim, até se eu ouvir alguma sua e falar, nossa, essa é do meu irmão. Mas um dia, quem sabe, a gente não participa, né? Por enquanto, né? Ainda não tem essa pretensão, mas um dia, quem sabe. Eu penso o seguinte, meu pai, senhor, por favor, fique à vontade para discordar, tá? Sem problema nenhum. Eu acho que a gente, enquanto continuação, né, de uma obra, é importante a gente manter viva, né, as nossas tradições, as nossas raízes. Isso passa pelas cantigas também, não, né? Só passa, com certeza. Acho que aquelas cantigas antigas, a gente tem muita cantiga que não se ouve mais. Lá no nosso terreiro a gente faz questão de estar trazendo aquelas cantigas de quando eu era criança. Eu acompanho meu pai e minha mãe desde sempre em terreiros de Umbanda. Então tem cantigas que eu ouvia quando eu era criança e hoje não escuto mais. Tá? Então eu acho muito bacana a inserção de novas cantigas, mas sem perder a essência, né? Fato. O que o senhor acha disso? Não, e assim, eu tive o prazer de conhecer um zelador de Santos, que foi filho de seu José Carlos de Boiadeiro, chamavam de Zé Carlos de Olho de Vidro. Esse homem foi uma história dentro de Niterói, porque ele teve um barracão em Omolocô, que é muito próximo da TED, né? Aqui na descida do Morro do Castro. Sim. E o seu José Carlos, ele fez uma cantiga que eu acho que ela é eternizada no mundo espiritual hoje, poucas pessoas sabem que ela pertence a ele. Então, fazer uma cantiga e postergar ela no tempo é uma missão, eu acho que nós temos, porque senão você jamais teria ouvido essa cantiga. E eu tenho certeza que você conhece essa cantiga dele, mas não sabe que é do seu Zé Carlos, que ganhou um festival nos anos 70. E assim, esse troféu hoje está lá no Rocha, na casa de um babalaô que é amigo nosso, inclusive com a descrição do zelador, a descrição da cantiga. Olha, você namora, hein? Linda, e a cantiga é linda. Eu acho assim, esses festivais funcionam com isso. Mas é óbvio, manter a tradição como na gira de Ogum, né? Ogum, na minha opinião, Pai Ogum, na minha opinião, é um orixá que a festa dele traz muitas cantigas antigas, né? Porque muito pouca gente cria pontos novos para Ogum. Então, quando você vai num terreiro, que você ouve lá o Alto da Romaria, você sabe que você está diante de mais de 80 anos de história. Porque pertenceram à primeira geração de Zélios. É verdade. Então, isso é muito bom da gente ter. Cantigas centenárias. Centenárias, né? Isso é muito bom da gente manter. Eu gosto, eu sou participante. Mas se você quiser trazer a cantiga que você falou, você lembra dela? Do Zé Carlos? Ah, rapaz, claro que eu lembro. Vamos começando que eu vou lembrar e já vou te falar. Por favor, depois traga pra gente. Então, meu pai, como eu estava falando com relação às cantigas, né? A gente... Lembrei. Lá, lembrou? Opa, fica à vontade, por favor. Todo mundo conhece, Vaguinho, é bem conhecido. Vem vento, Oxóssi diz lá na Macaia. Todo mundo conhece. Meu pai, olha só. Zé Carlos de Boiadeiro. Você veja bem como é que é as coisas, né? Olha, sem brincadeira, vocês não conseguem acompanhar daí, eu estou realmente arrepiado. Eu vou contar uma história dessa cantiga. Volto a dizer, a história não é nem um programa do pai Fernando, é que vem trazendo lembranças assim, muito interessantes e mexe com a gente, né? Meu pai trabalhava com caboclo, seus 7 folhas. E o final dessa cantiga, não sei se... Não muda, você bota o caboclo que você Então, os seus 7 folhas ele cantava. Seus 7 folhas dizendo que a Umbanda tem fundamento, vem vento, vem... Olha só que interessante. E nunca passava pela cabeça que o pai conhecia o autor da cantiga. Não termina aí? Não, isso é mais interessante, porque as pessoas que cantam esse ponto, na verdade, comem uma parte dele que é lindíssimo. Posso? Por favor. Então eu vou executar ele inteiro, tá? Fica à vontade. Vem vento, Oxóssi diz lá na Macaia, Xangô grita na pedreira, minha sanha deusa dos ventos, vem vento.
Mamãe Oxum na cachoeira, seus 7 folhas dizendo, ele vem dizendo, Umbanda tem fundamento, vem ver o que a natureza nos traz, os campos verdejantes, aonde canta o sabiá, vem ver água rolando na pedreira, e se transforma em cachoeira. Que lindo, gente. Agora eu vou aprender, porque eu vou rever o nosso bate-papo e não vou esquecer mais essa parte do ponto, porque eu só conhecia, como eu te falei até aí. E ouvir o senhor cantar me fez voltar há 20 e poucos anos atrás, quando muito novo, né, acompanhando o caboclo do meu pai desde sempre, e ele sempre trazia essa cantiga para nós. Para isso que como serve a memória, né, irmão? Tá aí, tá gravado, tá registrado, e a gente está eternizando. Isso é muito bom, meu pai, muito bom. Eu espero que você, que é seguidor das redes sociais, do nosso canal do YouTube, Vaguinho Macumba no Facebook, Vaguinho Macumba no YouTube, possa estar compartilhando esse bate-papo que é muito importante para o nosso sagrado religioso de Umbanda, irmãos. Precisamos eternizar essas histórias, essas cantigas, e momentos como esse são muito especiais. Eu acho que, pai, daqui a 10, 20, 30 anos os irmãos vão estar acompanhando esse bate-papo. Que a gente esteja aqui para assistir. E contando mais, né? Porque até lá a gente vai ter mais história para contar, né? Contando mais, se Deus quiser. Meus irmãos, por favor, meu pai, quer falar mais alguma coisinha? Quero só comentar para você uma coisa engraçada, que eu acho que faz parte da nossa história daquela época e que eu vejo que morreu hoje em dia. Mas eu acho que você, do jeito que é forcento como eu, você acompanhou essas histórias. Hoje em dia parece muito estranho quando você fala, por exemplo, que as entidades no passado eram capazes de frequentar a rua. Mas existia uma época no passado, quando eu era criança, que às vezes eu via, por exemplo, médiuns antigos da minha casa, dentro de uma festa comum, manifestados, por exemplo, com uma pombagira ou com um Exu, e aquilo ficava como um ato social. Eles sentavam lá, muito social também, fumavam seu cigarro, bebiam sua cerveja. E engraçado, minha zeladora, ela era tão procurada por isso, até, mãe, me perdoa onde você estiver, tá? Mas os convites chegavam na casa dela para Dona Maria Padilha do Cruzeiro. Olha. Não chegavam para ela. Porque apesar dela ser uma grande mãe de santo, ela era muito introspectiva, muito séria. E Dona Maria Padilha era muito alegre, muito divertida. Então, quando as pessoas convidavam ela para a festa, era o convite para Dona Maria Padilha e a família. Que legal, pai. E aí ela falava, mais uma festa que Padilha vai. Olha, aí ela tinha que arrumar, porque ela era muito discreta, ela não gostava de maquiagem, mas Dona Padilha gostava de tudo, né? Então botava maquiagem, rainha, né? Botava brinco, botava não sei o quê, e lá ia Padilha para a festa. Olha só, gente. É um passado da nossa história isso. Passado maravilhoso, né, meu pai? Maravilhoso. É uma Umbanda. Sem controle vira bagunça. Mas numa Ialorixá era muito gostoso de apreciar. É uma rainha, né? Numa coroa já coroada, né? Sim. Enfim, com uma história, uma e tradição. A alegria de você estar na sua casa e de repente receber a Dona Padilha numa festa. Era inexplicável. A gente gostava muito. É bom demais, né? A gente gostava. Ei, que saudade. O pai Fernando, conversar com o senhor está me fazendo voltar no tempo e relembrar momentos memoráveis, né? Que a gente que é apaixonado, né, pela nossa Umbanda, e a gente respira Umbanda. Eu particularmente tenho alegria, felicidade de ser um bandista desde que nasci. Durante toda a minha existência nessa terra, eu nunca tive um outro segmento religioso. São 34 anos que eu faço agora, tá chegando. São 34 anos dentro do sagrado religioso de Umbanda. E esse bate-papo me faz... Vaguinho, eu agradeço sempre a você, porque apesar de a gente ter tido pouco contato, eu muitas das vezes estou sempre analisando as pessoas que eu conheço, né? E nesse pouco tempo que a gente esteve junto, você me perdoa até se de repente o cunho dessa reunião não é política, né? É uma reunião mais aberta. Mas assim, dentro de todo esse momento que nós estamos vivendo, eu acho que manter essa memória é tão importante, porque como uma guilhotina vem passando na cabeça de todo mundo, e principalmente na cabeça do nosso povo de Axé, porque desde a demonização que a Igreja Universal cria com o seu livro Orixás e Demônios, que vem à tona agora de novo, né? Sim, que vem reeditado agora, que é um livro que só depõe contra a nossa fé e cresce um cara muito autoritário, muito arrogante em cima do nosso povo, né? Porque nos anos 80, páginas, vou contar uma outra história só para ilustrar esse lado. Por favor. Eu estudei num colégio muito próximo daqui, que já é fechado hoje, chamado Instituto Monclar.
E esse colégio era um colégio de classe baixa, enfim, mas era um colégio privado. E eu, em 1980 talvez, ou alguma coisa nesse período, nos anos 70 para 80, a festa das crianças era tocada com o Martinho da Vila, a festa de Umbanda. Então, nesse período, isso eu queria trazer como fato político, né? Eu, com minhas amigas que frequentam as minhas lives, minhas colegas até hoje, Dilmara, Cristiane Atala, que já está com o Papai do Céu, Patrícia Couto, enfim, outras, muitas, nós nos vestimos de macumbeirinho com 8 anos de idade, 7 anos de idade, com a calcinha branca, a blusinha branca, e aí o sino da igrejinha faz Belém, e nós dançamos isso num colégio privado de classe média baixa, né, de classe intermediária, não era tão ruim, mas não era um grande colégio, mas enfim, aonde o preconceito poderia já estar, e não estava. Então, para ver como a mudança social é tão grande, que enquanto naquele período, esse resgate racial da negritude, esse resgate racial do povo de Umbanda, né, esse resgate elegante de saber que a Umbanda tinha o seu local na sociedade daquele momento, as crianças podiam ser levadas a uma dança. Aí eu te migro para 2020 e pergunto a você e quem nos assiste, seria possível, nessa realidade de hoje, que uma professora de qualquer escola fosse do alto nível ou das pior tipo de escola, que nenhuma é pior, mas enfim, da mais baixa possível, em classe, que ela falasse para a mãe, olha, seu filho vai dançar a música de Martinho da Vila com tranca-rua no colégio. Nossa! Então, por conta de toda essa demonização que foi criada nesse período pela Igreja Universal, o nosso povo acaba sendo achatado num preconceito que não existia antes disso. E assim, só para elucidar para você um fato que eu nem sei se você sabe, acredito que sim, mas isso é dado histórico. Por incrível que pareça, em 1969, a Ponte Rio-Niterói foi inaugurada por um zelador de Umbanda. Isso é história, sim. Sim, e esse cara, do alto da Ponte Rio-Niterói, com um governo militar, de ditadura militar à época, a Umbanda era tão bem vista que esse cara, Tata Tancredo, que era o codificador do Molocô, ele foi convidado para fazer a inauguração da Ponte Rio-Niterói, no vão central, jogando flores ao mar para Iemanjá. Essa história está perdida no mundo, Vaguinho. Parece que nós temos uma sociedade que só está preocupada em poder, em igreja, em dominação, de qualquer tipo que seja, mas sem pensar que nossa história foi achatada por um culpado. E esse culpado, eu digo a vocês sem medo de errar, foi a demonização que foi criada contra os nossos orixás, contra os nossos caboclos, contra os nossos pretos velhos, enfim, contra tudo que nós tínhamos, porque pensar, como na minha época de criança, que uma criança hoje seria convidada a fazer uma dança com uma música de candomblé, de umbanda, o que quer que seja numa escola, seria incomensurável, porque viria uma porção de sinão. Não, mas isso é magia negra. Não, mas isso é macumba. Não, mas seria sempre com sinão. E naquele período não existia isso. Por quê? Porque não tinha demonização. E outra, nós éramos muito mais também. Eu acho que esse processo de demonização nos diminuiu, né? Nossa, mas vou te explicar por que nós éramos muito mais e o que deu certo aqui. Quando essas religiões pentecostais vêm para o Brasil, elas precisavam eleger um demônio. É que essas religiões pentecostais, elas não dão certo numa sociedade que não tenha Umbanda e o Candomblé, porque você não tem como ligar o demônio a isso. Vou te dar um exemplo. Nos Estados Unidos, por exemplo, as religiões pentecostais têm uma certa projeção, mas elas não são dominantes. Elas existem com as outras, que seriam os anglicanos, os batistas, enfim, está todo mundo em uma correlação. No Brasil, aconteceu um evento que quando esse cara, esse líder, coloca o seu ângulo em cima da sociedade brasileira e fala assim, opa, aqui existe a possibilidade de eu criar um demônio para essa gente. E quem é esse demônio? Caboclos, pretos velhos, exus e orixás. Então isso é o terreno perfeito para ele jogar a semente dele. Ou seja, eu jogo a cura e eu determino quem é o culpado pela maldição. E quem é o culpado pela maldição? A macumba, os espíritos e os exus. E aí, com isso, ele faz o quê? Se transforma no grande salvador, eleva essa igreja de um cubículo no Meia, de um palanquezinho do Meia, de um coretozinho do Meia, para a maior igreja pentecostal do mundo e o evangélico mais rico do mundo. À base de quem? Do nosso povo, que sem cultura, sem treinamento, sem estudo, sem representação política, foram levados por esse conhecimento maligno a achar que a nossa própria fé depõe contra nós mesmos. E não, Vaguinho, falando sobre 2020, sobre maio de 2020,
perdão, mas é uma conversa que nós tivemos de trazer a público isso, por favor. Esse momento está demonstrando, esse momento de pandemia, nós estamos hoje em 2020, em maio de 2020. Esse momento pandêmico mostra ao mundo que não existe um Deus acima de tudo e de todos. Esse momento mostra ao mundo que existem seres humanos capazes de sofrer igual todo mundo. Não existe mais uma maneira de você dizer a minha religião é melhor do que a sua, porque ninguém salva. Só quem salva é a sua fé, só quem salva é a ciência e só quem salva é você saber os cuidados certos. Então ninguém pode subir num púlpito e falar agora, mas a minha igreja cura tudo. Mentira, não cura nada. Quem cura é a sua fé, está provado cientificamente. Então, essa discussão a gente estenderia ela por horas a fio sobre... Calma aí. Uma ideia que me ocorreu agora não estava programado, Pai Fernando, tá? Com toda a sua narrativa que eu achei extremamente interessante, eu vou convidar o senhor aqui ao vivo, olha só, para a gente poder alongar essa discussão, tá? O senhor tocou em pontos importantes de como se dá a iniciação desse processo de demonização das religiões afro-brasileiras, da falta de representação política, desse momento pandêmico. Eu acho que a gente precisa, em uma outra oportunidade, mas não tão distante, poder estar levando essa discussão adiante. Eu estou desde já convidando o senhor para a gente promover esse bate-papo. Tá? Eu recebo com prazer esse convite, assim, porque minha vaguinha, quando eu era criança, eu cheguei nesse terreiro, em 1980, me lembro do dia, 8 de dezembro de 1980, eu pisei num terreiro pela primeira vez. E desde que eu ia acompanhando minha mãe, né, porque ela, na verdade, estava sendo iniciada naquele lugar, quando eu me afastava daquele espaço, que era assim, nosso terreiro ficava na Travessa Luiz Nascimento Lopes, no Fonseca. Era uma rua que tinha um grande morro. Então o terreiro era construído no alto, e para você chegar ao terreiro você tinha que subir várias escadas, tudo bem? De baixo, aquilo ecoava no Vale da Riodades inteiro. E quando eu era criança, indo embora, sendo arrastado, porque eu não queria ir embora, mas uma hora eu tinha que dormir, né? Eu tinha que dormir. Quando eu ia embora, na minha cabeça passava assim, essa música nunca vai morrer enquanto eu estiver vivo. Porque o meu sonho sempre foi que essa nossa religião crescesse e evoluísse, mas não é evoluísse para ter poder, não é evoluísse para crescer, para ser dominante num projeto de dominação de nada disso. A Umbanda precisa crescer porque nós levamos a palavra da verdade, a palavra da caridade e a palavra daqueles que estão acima de todos nós, que são os espíritos. Então, crescer a nossa Umbanda e defender o nosso povo não é só, irmão, uma vontade, é a nossa missão. Porque enquanto seres chamados para ser desse uniforme, se você não se enfileirar nessa defesa disso, um dia, se nós não gritarmos, se nós não elegermos lideranças políticas capazes de nos defender, se nós não tivermos capacidade de estudar e de ir à frente, um dia nós seremos achatados nessa sociedade. Que maravilha de fala do nosso ilustríssimo pai Fernando, que mais uma vez me faz voltar no tempo em que uma das conversas que eu tive, inúmeras que eu tive com o meu saudoso pai Fernando, ele me diz, por exemplo, que na época dos anos 80, eu acho que era o auge, né, da Umbanda, meu pai dizia, por exemplo, aqui em São Gonçalo, uma rua, ele foi criado no bairro Lindo Parque, na rua dele você via 10 casas de Umbanda para uma igreja evangélica. E hoje a realidade é bem diferente, né? Então eu acho que a gente precisa continuar esse bate-papo, a gente vai finalizando por aqui essa parte, mas já convidando você para muito em breve, vai estar nos acompanhando novamente para a gente estar levando essa discussão adiante, tá? Então, pai Fernando, eu queria, já caminhando para o final do nosso bate-papo, né? Uma pena, bom demais, bom demais mesmo. Programa muito especial que a gente está gravando aqui para você, que é seguidor nas nossas redes sociais. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a movimentação que eu estou acompanhando da Tenda Espírita São Lázaro nas redes sociais. Eu tenho acompanhado algumas lives informativas, não é isso? Alguns vídeos muito interessantes. Então, pai, por favor, fala um pouquinho dessa movimentação da TED. Como todo ser humano que é sempre muito movimentado para estar em ação, do momento que eu profissionalmente fui obrigado a estar dentro de casa, espiritualmente eu já estava mesmo, porque parou tudo, né? Eu acho que você é minha testemunha, que eu fui uma das primeiras pessoas que declarou que ia parar em 13 de março, não é isso? Sim. E quando isso tudo aconteceu, isso me pega muito de surpresa. E muito de surpresa porque eu percebo o quanto que dentro de mim, essa vontade de estar fazendo macumba, de estar cantando, de estar atendendo, de estar vendo pessoas é forte. Como não é em você, como é em quem está em casa. Então,
para que não morresse, para que a gente não ficasse completamente estagnado no tempo, eu fiz uma opção de maluquices aqui. A primeira foi criar uma live de reza, né? Que eu sozinho entro aqui no terreiro, então às segundas-feiras... Uma delas eu rezei com o senhor, tá? Trabalhando, não estava em casa não, eu estava trabalhando, vi lá a informação, live da TED, daqui a pouco, reza para o nosso pai, eu falei, opa, vou estar aqui no meu serviço, mas eu vou acompanhar, e consegui mentalizar, eu acho que a gente se conectou através dessa ferramenta, que ela é importante, ela é útil, ela se faz muito importante nessa hora, então a gente se conectou através das orações. Sim. E naquele momento, no meu serviço, meu pai, eu preciso falar isso para o senhor aqui agora, presencialmente eu fui acometido por uma paz tão grande, me fez muito bem. Eu acho que as pessoas que acompanharam também essa reza foram alcançadas por essa bênção, não tenho dúvida disso, mas, por favor. A partir daí, todas as segundas-feiras eu tenho rezado às 8 horas, de 8 às 8h30, 8h40, eu tenho rezado. E assim, do meu jeito, né, porque... eu misturo, boto o louvor da igreja que eu gosto também, boto oração, boto o que você possa imaginar, para levar paz às pessoas. E lógico, rezo para os meus pretos velhos, rezo para nosso pai Ogulu, para nosso pai Obaloê, estamos sempre fazendo. Às terças-feiras eu inventei uma maluquice maior ainda. Eu inventei o cemitério, que é um processo de exibir determinados documentários, determinados filmes que são ligados aos orixás. Estão aí disponível no YouTube, para qualquer lugar, mas quando você reúne no canal, as pessoas entram, comentam na hora, e é divertido. Disso pintou necessidade, fizemos na quinta também, um outro cemitério. E tem uma conversa de sábado, que a gente faz ao vivo numa live, que eu geralmente tenho trazido um pouco mais de assuntos técnicos. Então tem psicólogos, alguns assistentes sociais, nossa secretária aqui de Cultura de São Gonçalo já esteve presente nessa live. E aos domingos, para extravasar, é a TED musical, às 8 da noite também, que a gente pega uma porção de clipe e joga lá junto, e fica ouvindo, e fica rindo, e fica brincando. E isso, Wagner, uniu as pessoas. Porque elas estavam se sentindo soltas, perdidas, sem uma definição, né? Sem ver isso aqui, sem me ver, sem te ver. E aí quando você entra numa coisa dessa que você tem como ferramenta, recebi uma porção de críticas, tá? Do tipo, poxa, mas está expondo o sagrado. E eu não acredito em nada disso, para mim isso é tudo balela. O sagrado só é exposto quando você abre assentamentos, quando você abre casa de santo, quando você mostra seu altar, você está mostrando que é seu. E eu não tenho vergonha alguma de mostrar o que é meu, porque pelo contrário, tenho orgulho, e um prazer, satisfação de estar aqui, ó, nos pés do altar do caboclo 7 estrelas. Exatamente. Né? Isso é maravilhoso, então, meu pai. nisso nós temos feito essa movimentação eletrônica, que está seguindo ainda, não sei até quando vai. Eu quero que vá até muito curto. No máximo até o final de maio. Espera aí, meu pai. Acho que é importante a gente falar sobre isso também, bem rapidinho. Mesmo quando passar esse momento turbulento, difícil, nessa fase pandêmica que nós estamos vivendo, eu acho que a gente pode continuar com esse trabalho eletrônico. Eu acho válido. Muitas pessoas têm me pedido para não deixar morrer. Não, eu sou mais um, já estou pedindo agora. Por favor, continue. Algumas coisas. Mas assim, a gente tem outras missões com a Casa Aberta, né? Funcionando normalmente, mas enfim. A gente vai tentar manter todo mundo junto. Até porque eu vou dar um dado engraçado. Engraçado mesmo. Tem um amigo que mora nos Estados Unidos e que me encontrou há muito pouco tempo. Se ele estiver vendo isso, André Costa, um grande abraço para você. Ele falou para mim que ele reúne pessoas para assistir a live de reza, sendo que são americanos, eles não entendem nada. E ele fica traduzindo ao mesmo tempo aquilo e as pessoas estão exigindo que ele o faça para poder assistir. Então você vê aonde você chega com uma coisa dessa. Que legal, gente. Que loucura, né? Isso é maravilhoso. Então, vocês acompanharam agora a fala do Pai Fernando. Segue lá, ó, as redes sociais da TESB, Facebook, mas aonde? Instagram? Facebook, TESB Pita, Instagram, Tenda Espírita São Lázaro, _Pita. E também no YouTube, né? Temos um canal que eu não sei como é que é, mas Tenda Espírita São Lázaro, vocês acham? Pronto. Tá sempre lá. Está ciente. Vai estar aqui, ó, na barrinha do nosso vídeo. Acompanha aí, tá? A gente é chique, pai. Tô brincando, brincadeira. Meus irmãos, chegamos ao final de mais uma edição do programa Vaguinho Macumba, contando histórias de terreiro. Né? Pai Fernando, muito obrigado. Eu te devendo uma coisa. Você me pediu para iniciar e para encerrar com o Valdir. Então, peraí, eu vou fazer os agradecimentos finais e o senhor finaliza cantando, tá? Então, mais uma vez, eu queria aqui agradecer ao nosso pai Fernando da Oxum por nos receber mais uma vez com tanto carinho em sua casa e tá trazendo essas histórias ricas, né, para os nossos seguidores e para mim também. Eu sou um apaixonado pela Umbanda, eu respiro Umbanda e falar de Umbanda é bom demais, tá? Então, meu pai, sua bênção mais uma vez, tá? Meu pai, o Balu aí também, me abençoe, que abençoe cada vez mais essa casa, que cresça
prospere cada vez mais. Agora nós vamos finalizar a nossa gravação ouvindo mais uma cantiga aqui do nosso pai Fernando. Isso aí. Gosto muito desse ponto, que ele é do Valdir também, quase tudo meu aqui. Ou é meu ou é dele. E fala de momentos muito difíceis. A gente, às vezes, recebe o nascimento e enterra na morte nessa música. Ela nos fala muito profundo. Diz assim: meu obrigado a todos vocês por estarem comigo, por terem vindo aqui, e agradeço essa oportunidade ao canal do Vaguinho. Quero dizer que esse cara faz parte do meu coração, conheci muito por indicação, mas hoje eu não me arrependo em nada porque é um irmão que está nascendo cada vez mais no coração. Obrigado, queria te dar um abraço e tomar sua bênção, mas hoje não pode, mas daqui a um tempo nós vamos estar. Com certeza, breve. Viva a nossa Umbanda para sempre. Viva sempre. Sigamos caminhos, calcando os espinhos, no peito o amor. À frente a jornada, a meta almejada, a luz e o esplendor. Do ponto ao infinito, o feio bonito, a espada, a cruz. Mentes elevadas, mãos entrelaçadas, buscando a Jesus. Salve o tempo que passou, salve o tempo que virá. Muito já nos ensinou, muito nos ensinará. Salve o tempo que passou, salve o tempo que virá. Muito já nos ensinou, muito nos ensinará. Axé, meu fraterno saravá, e vamos muito mais além. Assim seja.